Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Natal, com muita alegria, mais uma vez nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e suplicamos que mais uma vez nesta noite o Senhor nos proporcione um momento de edificação, de aprendizado em sua santa palavra. Ainda estamos com o templo fechado, mas a igreja viva e ativa, como temos mencionado por muitas ocasiões. Não sabemos quanto tempo vamos permanecer nesta condição, mas enquanto a isso, nós queremos com toda reverência, amor e piedade e dedicação estudarmos a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que nesta época, desde março, na realidade, nós começamos um trabalho, pastor Ítalo e eu, começamos a trabalhar com a IPN, através de a exposição das cartas de Paulo, especialmente a carta de Colossenses, que estamos começando. E cada domingo nós temos feito a exposição de um trecho. Também com o mesmo material de estudo, nós temos proporcionado a vocês o Conectados, que você toma consciência daquilo que estamos falando nesta pregação, e durante a semana, nos pequenos grupos, vocês podem estudar, cada um de vocês, cada grupo. Mesmo nessa época de isolamento, vocês podem, tem muitos grupos se reunindo virtualmente e têm aproveitado esse momento. E hoje nós vamos dar continuidade a esse momento. Queremos mais uma vez orar a Deus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos. Oremos. Pai querido, nós queremos dar-te graça nesta noite, mais uma vez pela oportunidade de, através desse meio, ó Deus, de comunicação, estarmos juntos, ó Deus, ainda que separados fisicamente. E suplicamos, ó Deus, que o teu santo e bom Espírito que nos inspirou, teu servo no passado, o apóstolo Paulo, a escrever esse texto de forma inerrante, nos auxilie nesta noite, a fim de que com graça e misericórdia nós possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo, a fim de compreendermos o ensino tão importante que tens para a nossa vida. Pois em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos então no capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, e na última oportunidade nós começamos a falar desse trecho tão marcante, tão importante, que se encontra no capítulo 2, versículos 6 até o versículo 23. E nós temos trabalhado com essa carta de Paulo aos Colossenses, por julgarmos uma carta muito importante, muito esclarecedora, onde Deus lança toda a luz do universo sobre Jesus Cristo, mostrando a sua suficiência, a sua superioridade para todas as coisas. Já temos visto vários ensinos sobre isso. Na última semana nós mencionamos do capítulo 2 que Paulo ele foi informado por Epáfras que a igreja de Colossos e a região da Galácia, do Vale do Lício, estavam enfrentando ataques de muitos hereges, um tipo de neognosticismo, ou um tipo de gnosticismo embrionário, melhor dizendo, que iria se incorporar a muitos outros ensinos heréticos, mas em sua base, na sua formação, eles diziam que Jesus Cristo não era suficiente, que era preciso acrescentar algumas coisas mais para que você pudesse usufruir de um autoconhecimento de Deus. Eles se vangloriavam de ter um relacionamento com Deus através de algumas pessoas especiais que receberam um discernimento todo especial de Deus, vindo diretamente de Deus para eles. Então eles ditavam as normas e diziam como o povo deveria seguir. Mas basicamente eles defendiam que Jesus Cristo não era suficiente, era preciso mais algumas coisas. E como havia uma mistura desses ensinos, tanto pagãos como judaicos, não é, por causa do legalismo, nós vimos então que o apóstolo Paulo, nos primeiros versículos desse trecho do capítulo 8 e do capítulo 2, verso 8 e 10, ele tratou com as filosofias. Ele tratou a respeito de que havia pessoas que estavam acrescentando vãs filosofias para conhecerem a Deus. Meus irmãos, não se trata simplesmente de pensamentos de homens, mas quando os homens se propõem a interpretar a Deus e as Escrituras, os padrões morais, pelos princípios humanos, pelos olhos da carne, isso não funciona.
E Paulo bate muito sério nessa situação, mostrando que aquilo não passava de vãs filosofias, ensinos enganosos, tradições humanas que não levavam a nada. Em segundo lugar, nós vimos também que do versículo 11 até o versículo 7, por conta da influência judaica que havia naquela região, Paulo ele vai tratar sobre o legalismo. Ele vai mostrar que o legalismo não era alguma coisa que pertencia àquelas pessoas, que todas as ordenanças que Deus havia dado no Velho Testamento, todas elas haviam sido cumpridas na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, com sua morte ali na própria cruz. Todos os ensinos do Velho Testamento, todo o sistema sacrificial do Velho Testamento se encerra na cruz de Jesus Cristo, quando ele cumpre todos os desígnios de Deus para, como o Cordeiro de Deus perfeito que haveria de vir ao mundo e nos perdoar os pecados. Todos aqueles ensinos do passado já não podiam fazer mais nada a fim de melhorar a condição do homem em relação à salvação. A lei moral de Deus, naturalmente, ela permanece, mas não como forma de salvação. Ela permanece como manifestação de uma vida que sabe, que quer agradar a Deus, e essa nunca acaba. Mas nós entendemos que todos os outros tipos de leis, cerimoniais, civis, religiosas, elas se encerram em Cristo Jesus. E aquelas pessoas ali diziam, não, vocês precisam obedecer a palavra, o Velho Testamento, a lei de Moisés, especialmente no que tange a circuncisão. Vocês precisam disso. E Paulo diz, olha, vocês já morreram com Cristo, vocês foram circuncidados à circuncisão de Cristo, vocês não precisam de nada mais além disso. Meus irmãos, no texto de hoje, nós vamos ler aqui o texto que se encontra em Colossenses capítulo 2, versículos 18 até o versículo 23, onde a palavra de Deus nos ensina, nos diz o seguinte: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido a Cristo, a cabeça que é Cristo, a partir da qual o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda necessitassem, ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toques. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e em ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria e de pretensa religiosidade, e falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. É assim que Paulo trata, então, desses dois momentos, dessas duas problemas que ele enfrentava, dessas duas, alguma coisa que as pessoas queriam acrescentar a Cristo e se tornavam ensinos heréticos, ensinos totalmente errados. Bem, meus irmãos, o terceiro elemento, então, que os homens procuram acrescentar a Cristo para tornar Cristo mais aceitável, desde aquele tempo, quando Paulo escreve aos Colossenses, e em nossos dias também, é a questão do misticismo. Cristo mais misticismo. Então isso é o que funciona. Cristo sozinho não pode resolver estas coisas. O que nós chamamos de misticismo? O que era misticismo naqueles dias? O que é misticismo hoje? Bem, para você entender que isso é uma questão que ainda afeta a muitas pessoas em nossos dias, especialmente através das músicas que cantamos, de algumas coisas que nós fazemos ou imaginamos. Uma ocasião, há muitos anos atrás, eu estava pregando numa igreja lá em João Pessoa, e naquela manhã de um dia da semana, eu fui com um dos professores, pastor amigo meu, presbiteriano. Nós fomos a um seminário ali em João Pessoa. Ele tinha que entregar, era um final de semestre, ele tinha que entregar as notas para algumas pessoas ali no setor feminino de hospedagem. Então eu me lembro que ele parou o carro ali próximo e chegamos até ali a entrada principal do prédio, e nos chamou uma moça que estava ali para entregar a ela os resultados. E aquela moça, com toda alegria, quase assim,
radiante, veio para ele e disse: olha, professor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo esses dias. O senhor sabe que eu recebi uma mensagem, não é? Para escrever. Eu recebi uma mensagem espiritual que eu escrevi, não é, que Deus mandou que eu escrevesse. Bem, nós olhamos aquela situação e vimos que aquela moça estava tão empolgada com aquilo, não era o local certo para tratarmos ou manifestarmos algum tipo de correção, mas sem dúvida aquilo ficou claro aos nossos corações. Pessoas que recebem mensagem de Deus, pessoas que recebem mensagens psicografadas de espíritos, de pessoas que já partiram, para julgarem que elas têm a mesma valor da própria palavra de Deus. Então, o misticismo, ele parte por aí. Quando você olha a definição de misticismo, você olha no próprio dicionário, diz que é uma doutrina misteriosa. Ela é espiritualmente alegórica ou figurada. É assim que a Bíblia, é assim que o dicionário de português define essa expressão misticismo. Mas o místico, o que é o místico? O místico é aquele que, mediante uma contemplação natural, procura atingir um estado especial de uma unção direta com alguma coisa, especialmente com a divindade. O conceito bíblico teológico, não é, que nós entendemos disso, é a ideia que o conhecimento acerca direto de Deus ou da realidade máxima se consegue através de uma intuição da experiência pessoal subjetiva, algo passado unicamente no espírito da própria pessoa. E a parte da objetiva revelação divina. Não importa se a revelação divina diz outra coisa, mas se a experiência que ela teve diz que ela deve fazer aquilo, não importa se a Bíblia está dizendo que não. Ela acha que aquilo está certo e ela está disposta a contradizer os fatos bíblicos, os fatos históricos. Uma citação de um professor numa universidade de Texas, ele diz que quando falamos de uma experiência mística, nos referimos a um evento que está completamente dentro da pessoa, de uma experiência totalmente subjetiva. Embora os místicos, não é, eles possam experimentá-la como tendo sido desencadeada por ocorrências ou objetos fora da sua própria pessoa, mas eles dizem que é interno. Por exemplo, um pôr do sol. Um místico ele pode ter um relacionamento com Deus todo especial por causa de um pôr do sol. Uma música pode levá-lo a um ponto de ter um relacionamento especial com Deus. Uma cerimônia religiosa pode fazer com que ele ascenda, né, aos céus. Ato sexual, muitas pessoas dizem que chegaram a essa situação de um misticismo, conhecimento de Deus através disso. A ponto de que no passado havia os prostitutas cultuais que facilitavam o relacionamento de Deus com os homens. Bem, ela é totalmente interior. Não importa se a coisa se manifesta através de algo que veio exteriormente, mas só aquela pessoa teve, só aquela pessoa sabe disso. E uma experiência mística é primeiramente um evento emotivo, não cognitivo. É um evento que ela proporciona a essa pessoa através de uma emoção muito grande, de alguma coisa emocional. Não vem de conhecimento, não vem da cognição. Não é isso que acontece. Então, a força da experiência mística é frequentemente tão abrangente que a pessoa que experimenta vê toda a sua vida transformada por ela. Quantas pessoas vão a lugares no centro-oeste, no centro do Brasil, né? A fim de que alguns locais lá especialmente tenham um contato maior com Deus, e quantas pessoas vão a montes, montanhas, isso, aquilo, pensando que aquilo ali vai lhe ajudar. Bem, as pessoas acham que aquilo transforma a sua vida, mas essa experiência mística, meus amados, é uma experiência auto-autenticadora. O místico raramente questiona a virtude ou valor da sua experiência. Ele aponta e não admite que ninguém o questione. Quando ele fala sobre ela, ele dá informação do que foi essa experiência mística.
Ele não questiona a verdade do seu conhecimento recém-adquirido, nem ele quer saber se você pensa alguma coisa contrária. Ele diz que aquilo é verdade e acabou, não tem mais conversa. E nós precisamos, então, aprender a discernir o que é misticismo, pois muitos movimentos religiosos que vemos hoje o têm como fundamento. Muitos movimentos é assim. Então, como se apresentava o misticismo na igreja de Colossos, não é? Os crentes estavam sendo intimidados por pessoas que alegavam, então, ter esse conhecimento, possuir uma elevada, ampla e profunda e completa união com Deus, bem maior do que aquela que somente Cristo podia conceder, aquela que Epáfras tinha ensinado. Então, eles alegavam isso. Esses místicos alegavam ter tido uma comunhão com seres angelicais. Vocês viram aqui que eles falam de culto aos anjos, um dos poucos lugares que falam sobre os seres angelicais, e aqui fala de culto aos anjos. O verso 18 nos diz que essas experiências místicas, elas eram como visões de outras formas, mais de várias coisas, para que essas pessoas pudessem ter esse relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, no versículo 16 já da nossa carta, ele disse: olha, ninguém vos julgue, ninguém julgue vocês, ninguém seja árbitro de vocês, dizendo que vocês não alcançarão um prêmio, como ele disse aqui no versículo 18. A conquista de um conhecimento mais sublime de Deus, se não for através das regras que nós estamos pondo sobre vocês. Ele diz assim, olha, Paulo diz, olha, não faz com que as pessoas o impeçam de alcançar o prêmio. O prêmio é como se fosse um juiz arbitrando uma competição, e aqueles místicos diziam, olha, se vocês não andarem nos nossos caminhos, se vocês não seguirem as nossas regras, vocês não alcançam o prêmio. E Paulo fala assim, olha, esse prêmio de conhecer a Deus de uma maneira especial, vocês não é por esse caminho, não é por essas regras. Então Paulo alerta tais cristãos para não serem intimidados por eles. Paulo diz, olha, não sejam intimidados por essas pessoas, porque essas pessoas, eles não apresentam um crescimento que procede de Deus. O crescimento que procede de Deus não vem de uma pessoa sozinha, uma experiência pessoal que nunca ninguém viu, mas ela se manifesta de outra forma, através do contato, do conhecimento, do aprendizado no corpo de Cristo. É o que Paulo estava falando. Você precisa da igreja, você precisa uns dos outros para crescer, o crescimento que procede de Deus. Meus amados, em nossos dias, é muito comum também, assim como foi na igreja de Colossos, esse misticismo continuar bem vivo. E é interessante que ainda continua com a mesma intensidade, com a mesma proposta. Muitas pessoas, muitos líderes, eles continuam usando a intimidação espiritual através de uma experiência mística que eles alegam que tiveram para rebaixar os experientes. Essas pessoas são convidadas para pregar, para ensinar, para falar nos cultos, em vários lugares, a respeito dessa experiência. E com frequência encontramos pessoas dizendo e proclamando as suas visões celestiais, experiências fantásticas. E acontece com elas o que Paulo dizia que acontecia com as pessoas. Elas são pessoas inchadas com suas próprias experiências, a quais elas não podem provar. Não tem nenhuma prova que aquilo é real, mas elas não admitem serem contraditadas. E tais alegações conseguem um destaque entre os evangélicos. As pessoas dizem, olha, veja isso daqui, veja aquilo ali, o que aconteceu com ela. Não é? E essas pessoas acabam intimidando muitas pessoas na igreja, através de dizer que tem isso, aquilo, que pode fazer, que aconteceu, que viu, outra coisa. E elas falam da sua experiência para se exaltarem, porque Paulo já estava falando isso. E eles usam essa experiência muitas vezes como fonte de lucro. Meus irmãos, se vocês pararem numa livraria evangélica que vende qualquer tipo de literatura, não uma literatura sadia, selecionada, você vai perceber um número de pessoas que narram as suas próprias experiências, e aquilo é comprado, é vendido, porque normalmente as pessoas querem saber, querem ter uma experiência igual àquela. Bem, o miticismo hoje, ele vem da mesma forma de ontem, da mesma fonte de ontem. E Paulo assim descreve, olha, o misticismo ele era produto de uma mente carnal, orgulhosa e não espiritual, como diz o versículo 18. Aqueles que abraçam
essas experiências, se apartam-se da suficiência que possuem em Cristo e da verdadeira espiritualidade que Cristo produz. Ontem e hoje, meus irmãos, os místicos alegam que qualquer pessoa que não tiver semelhantes visões esotéricas ou que não abracem semelhantes doutrinas estão desqualificados para obter o prêmio da verdadeira espiritualidade. Mas não são eles mesmos que estão desqualificados. A Bíblia diz que se você na igreja não vive conforme as regras, conforme Paulo nos fala aos Coríntios, se você não lutar conforme aquilo que a Bíblia diz, é você que está desqualificado. Não é você que está sendo desqualificado, mas é aquela pessoa que tenta fugir aquilo que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, há duas consequências imediatas do misticismo. Dois legados que, onde eles estão, você pode perceber. Primeiro legado é que o misticismo criou um clima teológico amplamente intolerante quanto à doutrina exata e à sadia interpretação bíblica, ou seja, uma exegese. Tornou-se muito popular em muitos grupos evangélicos falar, zombando, com sarcasmo sobre doutrinas bíblicas. Que você não precisa das doutrinas, que você precisa de vida, não de doutrina, como se isso fosse possível. Ensino bíblico sistemático, como estamos fazendo hoje, abrindo as escrituras e paulatinamente estudando as cartas, os textos expostos, não é? De uma forma especial, para muitas pessoas isso não é bíblico, não é bom, não é espiritual. A cuidadosa exegese, que é a interpretação do próprio texto, que nós temos base para isso, meus irmãos, é absurdo para eles, porque eles acham que Deus vai falar no coração deles, eles abriram a palavra de Deus, em muitos lugares, na hora do culto mesmo, é convidado alguém que tem uma revelação do Senhor para ali lhe dizer algumas coisas, pessoas que tanta bobagem, tanta loucura é falada nesses momentos. Mas, meus irmãos, uma ousada proclamação do Evangelho da Graça tem sido ridicularizado por muitos pregadores, até pessoas que talvez você vê na televisão, muitos evangélicos verdadeiros, presbiterianos talvez, até sustentam às vezes esses ministérios, e pessoas que não ousam proclamar o Evangelho da Graça de Deus e zombam de tudo isso. Mas, meus irmãos, a verdadeira e absoluta certeza racional para essas pessoas está fora de moda. Você não pode ser racional. Você tem que ser tanto emotivo. Todas as coisas da palavra de Deus você tem que ver pelo lado emocional, não pela maneira racional. Isso está fora de moda. A ousada proclamação do Evangelho da Graça é tida como loucura, não pode funcionar. A verdade absoluta, a certeza racional estão fora de moda completamente. A pregação expositiva e autoritária é taxada como muito dogmática, antipática e fundamentalista. Liturgia preparada com temor e tremor e esmero antecipadamente, como costumamos fazer na nossa igreja, não é espiritual. Espiritual é aquela que a pessoa chega lá no templo, em algum lugar, e começa a falar, dirigir o culto, não sabe nem o que vai acontecer a cada instante. É raro você ouvir nesses grupos, ó Deus, irmãos, aquele desafio à opinião pública do púlpito, dizendo assim diz o Senhor. Mas é comum você observar que esses profetas autonomeados, pregadores modernos, eles apregoam seus sonhos e visões e usam às vezes uma frase, o Senhor me diz. Eles não têm coragem de dizer assim, diz o Senhor, mas o Senhor me diz. Então, isso é misticismo. Eles incitam as pessoas a crer, a buscar essa verdade secreta e acrescentar a própria palavra de Deus. Infelizmente, hoje, como foi no passado também, houve um tempo que as pessoas nem acreditavam mais na palavra de Deus. Muitas pessoas não acreditavam. Hoje em dia você percebe muitas pessoas dizendo que creem na palavra de Deus, em muitos segmentos evangélicos, mas infelizmente eles dizem, é a palavra de Deus, mas ela não é suficiente. É preciso alguma coisa a mais, é uma revelação especial, uma doutrina especial, uma profecia especial para que a gente possa entender isso. Meus amados, como é fácil ver essas experiências místicas penetrando a igreja. Eu li a respeito de um pregador nos Estados Unidos que uma certa manhã, quando ele se barbeava antes de ir para o culto na sua igreja,
ele viu a Jesus com ele no espelho, lá no banheiro, e eles conversaram, bateram um bom papo. Meus irmãos, ele diz isso na sua igreja, o que aconteceu. Nós não sabemos a razão, mas sem dúvida para mostrar a sua intimidade que ele tinha com o Senhor. Mas, meus amados, é comum você observar isso. É comum você notar que essas pessoas falam de ver a Deus, de conhecer a Deus, de maneira que para intimidar você. Meus irmãos, lá em Campinas eu ouvi dizer de uma pessoa que ele utilizava, muitas vezes no culto, ele levantava seu braço e colocava como se tivesse colocado no olho de uma pessoa e dizia para o auditório: olha, Jesus está aqui, ele está me dizendo isso. Peraí, deixa eu ouvir. E transmitiam para as pessoas. E os membros, todas aquelas pessoas, não é? E uma loucura, e a glória, porque Jesus estava num púlpito falando com aquelas pessoas. A experiência que narram a respeito de ver, falar com Jesus, é bem diferente dos relatos bíblicos. Homens que tiveram a revelação da presença de Deus, sempre agiram de forma diferente. Meus irmãos, quando Isaías ele tem aquela visão do trono de Deus, ele confessa aterrorizado seus pecados. Manoá, o pai de Sansão, ele temeu por sua vida porque viu aquele anjo do Senhor. Jó lhe diz: olha, meus olhos te veem agora nas coisas que o Senhor me criou, e eu arrependo, jogo minha alma no pó e na cinza. João, em Apocalipse, diz que ele ficou como morto quando viu aquela visão. Daniel, da mesma forma. Então não é uma experiência comum aos seres humanos ter essa intimidade toda com Deus. Deus não é igual a nós. É isso que nos diz o Salmo. Você pensa que eu sou igual a você? Não, nós temos que ter intimidade com Deus, mas esse relacionamento para atemorizar outras pessoas, isso nós chamamos de misticismo. Eu costumo falar sobre aquele homem, quando ele diz que encontrou a Jesus, que Jesus esteve com ele no banheiro. Eu só acredito que ele tenha visto Jesus se ele se atirou dentro do vaso sanitário e puxou a descarga, porque não é possível uma outra forma de encarar o glorioso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus aqui nesse mundo. Meus amados, tais relatos, como tantos outros, não podem ser cridos, porque eles não têm qualquer base na Bíblia, eles não têm qualquer fundamento na Bíblia, eles não se alinham com a verdade bíblica. Ele afasta as pessoas, impulsionando a buscar experiências paranormais, revelações especiais e fenômenos sobrenaturais, como se nossos recursos em Cristo não fossem suficientes. Esse é um legado terrível do misticismo. E eles alegam isso, e eles autenticam essa experiência, nas quais elas acabam se tornando mais importantes do que a própria Bíblia. Esse é um dos legados. O segundo legado que o misticismo nos deixa é que esse misticismo destrói o discernimento. A pessoa fica vivendo numa condição tão emotiva que ela não é capaz de raciocinar, não é capaz mais de pensar, nem nas coisas simples, racionais, normais que deveríamos pensar através da palavra de Deus ou num culto público. Vejam só, para que as pessoas vão gastar tempo pensando por si mesmas, ou meditando nas Escrituras, ou lendo as Escrituras, quando seus mestres, quando os pastores recebem a verdade diretamente do céu? Por que eu vou meditar em casa, estudar na Bíblia, se o pastor, lá no banheiro da sua casa, Jesus está com ele? Por que eu vou gastar tempo na palavra de Deus, tentando procurar a vontade de Deus para minha vida, se no gabinete pastoral Jesus bate papo com o meu pastor, com o meu líder? Meus irmãos, isso desestimula as pessoas a ler as Escrituras, tentam buscar qualquer tipo de coisa, menos aquele estudo normal da palavra de Deus. E quantas pessoas têm sido utilizado textos, forçando textos para que coloquem sobre aquelas pessoas que estão ouvindo a responsabilidade de crer. Ele não tem obrigação de provar nada, mas se ele não crê é porque ele é um incrédulo. E é uma forma clássica de intimidar as pessoas. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina claramente como você tem que tomar decisões, como você deve buscar.
A palavra de Deus diz que você tem a própria palavra de Deus, você tem a oração, você busca pelo reino de Deus, você busca aconselhamento, paz interior, e nada tem a ver com o capricho do homem. É assim que os homens de Deus buscam a vontade de Deus. Então, o misticismo acaba destruindo todas estas coisas. Um evangelista do passado muito famoso, dos anos 50, chamado Oral Roberts, ele era um mega evangelista, e ele proclamava no seu programa de rádio que Deus o mataria se os seus ouvintes não enviassem milhões de dólares para a sua organização dentro de um mês. Outra vez ele disse que se aquelas pessoas que o ouvissem não mandassem uma soma de dinheiro, lhe mandassem uma soma de dinheiro, ele revelaria a cura para o câncer. Meus irmãos, esse homem construiu um verdadeiro império nos Estados Unidos. E muitos cristãos inocentes querem apoiar a Deus, estão sendo enganados e pensam que demonstram fé ao darem dinheiro para esses ministérios e compram milagres, mas estão demonstrando confiança na suficiência de Cristo e buscam provas visíveis, tornam-se presas fáceis destas pessoas e que não os levam a nada. E o misticismo em nossos dias, você pode perceber através de músicas, né? Músicas onde a realidade não condiz, o ensino bíblico não condiz. Ou é porque aquela senhora, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou na hora de Jesus. Mas você querer a mesma experiência, tocar na hora de Jesus e cantar isso, olha, eu quero tocar, estou tocando na hora de Jesus, isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Eu quero entrar no Santo dos Santos. É verdade que o Santo dos Santos foi um local muito especial. Hoje nós estamos diante do trono, nós não precisamos de Santo dos Santos. Altar, quantas vezes você percebe pessoas, eu estou diante do altar do Senhor, daquela forma eu quero colocar minha vida dentro do altar. Nós não temos mais altar no Novo Testamento, nós temos trono. Isto é conhecimento, isso é cognição, não é simplesmente sentimento. Mas até por isso nós precisamos tomar cuidado, porque é muito fácil essas coisas adentrarem na vida da igreja. Então qualquer pregador que se oponha aos ensinos místicos sempre são taxados de liberais e não espirituais. Muitos pregadores, para não serem dogmatizados, estigmatizados como tais, têm feito vistas grossas a tal ensino e são negligentes também no ensino genuíno da palavra de Deus. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz, olha, devemos ser apegados e fiel à palavra do Senhor. Não existe um plano mais alto, uma experiência mais sobrepujante, ou vida mais profunda que ter a Jesus Cristo e saber que Ele é todo suficiente. Cristo é tudo em todos. Agarre-se a Ele, cultive seu amor por Ele, e somente Ele é completo, Ele sozinho é autossuficiente. Mas, meus irmãos, então esse é o terceiro heresia com a qual Paulo está se defrontando. E a quarta e última heresia com a qual Paulo se defronta é aquelas pessoas que não julgavam Cristo suficiente, então acrescentavam mais um elemento a essas heresias, que era o ascetismo, não é? E Paulo fala sobre isso em Colossenses 2, 20 a 23, quando ele nos diz assim, vocês já morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como ainda se pertencesse a ele, vocês submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas estas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e severidade para o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que Paulo está falando? O que significa ascetismo? Meus irmãos, a palavra ascetismo, ela vem da palavra ascese, no grego ascese, que significa exercício espiritual. Um exercício prático que leva à realização da virtude, à plenitude da vida moral. Bem, o ascetismo, não é, como nós estamos tratando aqui, é uma doutrina que considera a prática de exercício espiritual como essencial à vida moral. Você pode somente chegar a um relacionamento perfeito com Deus, conhecimento de Deus, se você escravizar a sua vida, se você treinar a sua vida no exercício moral de uma forma muito especial, que teu físico é desvalorizado. Você precisa desvalorizar, subjugá-lo de todas as formas para que você possa entender isso.
Bem, nós entendemos que como discípulos de Cristo, levar a cruz de Cristo, nós entendemos que muitas da nossa carne tem que ser crucificada mesmo, nossa carne tem que ser crucificada. Mas, meus irmãos, em nenhum lugar da Bíblia você percebe que é através de uma autoflagelação, alguma coisa que você mesmo imagine para o seu próprio corpo, não é? Sumir do meio da multidão, entrar para um convento, entrar para um monastério, isolar-se, é isso que pode levar você a uma verdadeira experiência com Deus. Bem, meus irmãos, é muito sério. Quantas vezes você encontra essas formas de ascetismo entrando na igreja e achando que essas pessoas estão certas? Nós tivemos uma experiência muito séria nos dias algum domingo atrás, quando o jovem no final de um culto se levanta com a palavra de Deus, com a Bíblia, dizendo que tinha uma mensagem e começou a bradar, gritar, não é? E muitos achavam que devíamos ouvir. Não, meus irmãos, não temos que ouvir alguma coisa assim, não temos que dar ouvido para uma coisa assim, nós temos que dar ouvido àquilo que o Espírito Santo tem nos dado, aquilo que o Espírito Santo está nos usando. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. E quantas pessoas imaginam que o ascetismo, não é? Que as pessoas que vivem esse tipo de vida regrada, impondo regras sobre si mesmo, essas são espirituais. E teologicamente, irmãos, à luz da palavra de Deus, um asceta, ele vive uma vida de abnegação para adquirir o perdão de Deus. Vocês se lembram no filme Lutero, quando ele mesmo dizia o que ele tentava fazer para receber o perdão de Deus? Ele vai para o monastério, ele vai para o convento, para o monastério, para tentar ter esse relacionamento correto de Deus. Meus irmãos, quando você acredita que os seus pecados eles estão relacionados ao seu tipo de vida, e se você optar por uma vida de pobreza, uma vida de renúncia a tudo, se você se tornar uma pessoa, um eremita, é isso que vai trazer perdão, você pode chamar isso de misticismo. A Bíblia, como já mencionei, ela ensina a autoabnegação. Jesus nos mostra a necessidade de segui-los, e sem dúvida nós recebemos muitas bênçãos por negarmos a nós mesmos, muitas vezes em nossa própria vontade. Mas a autorrenúncia bíblica não é uma tentativa de obter um perdão ou um grau a mais de espiritualidade. Ela sempre será a resposta voluntária de um coração dedicado ao serviço de Deus. O ascetismo é muito diferente. Ele é motivado pelo orgulho e não pela humildade. É a tentativa de obter a energia da carne, o justo relacionamento com Deus. O ascetismo, meus irmãos, ele é um relacionamento que muitas vezes as pessoas entendem que é por não fazer isso, fazer aquilo, comer isso ou comer aquilo, que eu tenho meu relacionamento com Deus. Mas isso não tem nada a ver com uma relação divina de Deus. O texto de Colossenses, capítulo 2, 20 a 23, ele diz, olha, se você já morreu para os rudimentos do mundo, e Paulo ele diz assim, a filosofia é um rudimento do mundo, legalismo é um rudimento do mundo, ascetismo é um rudimento do mundo. Então essas coisas não funcionam, elas foram para nos ensinar algumas coisas, mas elas não são aceitáveis. E nenhum sistema religioso que nos algeme a alguma coisa, a abstinência, e nos ligue a deixar de fazer ou fazer para sermos mais agradáveis a Deus, nos coloca mais próximo do Senhor. O capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que nós somos aceitos em Cristo. É em Cristo que nós somos colocados no lugar de filhos de Deus, adotados, transformados, levados para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, o ensino, as doutrinas dos homens são preceitos humanos. O que Paulo diz aqui no versículo 22, não manuseie, não proves, não toques. A Bíblia nunca ensinou isso, não é? Nunca mostra que esse é o nosso relacionamento com Deus, vem a respeito destas coisas. E Paulo diz mais, olha, com o uso essas coisas se destroem. A vida eterna, o nosso perdão de pecados, não pode estar relacionado, estar dependendo de você fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Estas coisas, elas se destroem com o uso. Deixe-me dar uma ilustração. Quando alguns vivemos numa época onde muitas coisas que convivemos hoje, às vezes não tem mais que 150 anos de descoberta.
Mas quando o rádio foi descoberto, quantas pessoas achavam que o rádio era pecado ouvir rádio? TV. Quantas vezes tem pessoas que ainda hoje proclamam isso? Se você ter uma televisão em casa, você é um pecador. Automóveis. Os Quakers, nos Estados Unidos, é uma religião baseada, fundamentada nisso. Até hoje tem grupos lá que não usam automóveis, não usam nada motorizado, não usam luz elétrica, porque essas coisas não agradam a Deus. Até hoje existe esse tipo de vida. E Paulo diz que estas coisas são rudimentos do mundo. E muitos acham que é assim também. Quando surgiu o computador, quando a internet especialmente, né, muita gente execrou a internet. Mas, meus irmãos, você já pensou se não fosse a internet hoje? Se nós não tivéssemos esse acesso à internet, a essas questões que estamos tratando nesses dias, especialmente de isolamento social, como seria difícil? Você não agradece a internet por poder ver o seu netinho, seu avô, seu irmão, seu pai? Nós louvamos a Deus por esse momento que estamos passando. Mas quando surgiu a internet, nossa, quantas coisas, quantos estudos eu vi que agora o mundo está na mão do diabo mesmo. Meus irmãos, isto é aparência, é uma vida de aparência. Aparência de sabedoria. O apóstolo Paulo diz, olha, que essas coisas têm culto de si mesmo, como se fosse alguma coisa que Deus abençoasse. Mas, meus irmãos, é culto de si mesmo, não tem para Deus. É falsa humildade. O apóstolo Paulo fala de falsa humildade. O que é essa falsa humildade? Uma vez um professor definiu essa falsa humildade numa classe. Ele diz assim, que falsa humildade é orgulho pelo avesso. A pessoa é tão humilde que ela tem orgulho da sua própria humildade. Então, falsa humildade é orgulho pelo avesso, é pecaminoso do mesmo jeito. Quando uma pessoa arroga a falsa humildade e diz que só assim pode servir a Deus. E ainda mais, ela tem um rigor ascético, né? Ela tem um rigor assim, olha, tem que ser isso, eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Uma mãe chegou para mim uma vez, lá em São Paulo, e dizendo que ela tinha passado a noite em clara, porque o seu filho tinha saído para uma balada e ela sabia, ela tinha aquela convicção de Deus, que se ela dormisse naquela noite sem estar com a Bíblia, se ela não ficasse acordada no quarto com a Bíblia na mão, lendo, o filho dela ia acontecer alguma tragédia, alguma desgraça. Você pode imaginar um tipo de vida assim? Um tipo de vida que possa fazer isto, né? Levar uma pessoa a esse pensamento. Quantas vezes você tem pessoas que vivem mais pela impressão daquilo que Deus tem falado para ela, ou da sua imaginação, do que a própria razão, do que o próprio bom senso, não é? E é muito comum você fazer isso. Então, meus irmãos, tais ensinos, não é? Não pego, não toco, não faço, eles parecem que são muito especiais, muito espirituais. E quantas vezes você vai ouvir isso? Quantas vezes vão surgir coisas que você, olha, isso aqui não pode comer, isso aqui não pode fazer, não pode comprar aquilo, não pode tocar naquilo, porque isso aqui foi oferecido ao diabo. Meus irmãos, as favas esse pensamento. Se alguma coisa é boa para você, não importa a mente que você, quem inventou aquilo, não é? Eu agradeço a Deus por aquela invenção chegar até você e você usa da mesma forma. E esses padrões falsos de espiritualidade são costumeiramente levados como um padrão. E esses padrões de espiritualidade não têm poder para combater os desejos da carne. Quantos legalistas como ascético caem em obscena imoralidade? Quantas vezes você tem história de pessoas que tentaram se refugiar, se esconder, viver uma vida eremita que acabaram desgraçando a própria vida, imaginando que é assim. Irmãos, um falso padrão de espiritualidade satisfaz somente a carne. O ascetismo cria para si mesmo um padrão que exalta a sua própria carne, faz a pessoa ficar orgulhosa do seu sacrifício e das suas visões e das suas realizações. E Paulo diz assim, olha, mas contra a carne, contra o pecado, contra a imoralidade, contra os impulsos sexuais, esse tipo de vida não leva a nada, essas coisas não levam a nada. Meus irmãos, estamos chegando ao fim e eu quero apenas dizer para você, sabe o que você precisa em Cristo Jesus? Sabe o que você precisa além de Cristo? Nada. Você não precisa mais nada além de Jesus Cristo.
Você tem toda a suficiência, tudo aquilo que você pode imaginar para o seu relacionamento com Deus, nós temos nas Escrituras, nós temos em Cristo Jesus. O que nós precisamos é conhecer a plenitude da divindade, é conhecer os tesouros da sabedoria que estão escondidos em Cristo, é reconhecer que em Cristo Jesus você é aperfeiçoado, que nada vai separar você do Senhor. Isso é você crer no Senhor. Do que mais você necessita? Você tem tudo em Cristo. Vocês se lembram que lá no templo, na primeira menção que fiz a este estudo que nós íamos começar, eu citei uma história que vou repetir agora. É uma história verídica de William Randolph Hearst, já falecido dos Estados Unidos. Ele era o editor de um jornal muito importante e ele tinha uma grande fortuna. E ele colecionou obras de arte de muitas espécies. E um dia, lendo um dos manuais que lhe chegava às mãos, aquela impressão de obras de arte pelo mundo, ele viu uma peça muito valiosa e ele decidiu que ele iria adicionar à sua coleção. Aquela peça dizia que estava na Europa, então ele mandou o seu agente cultural, para a Europa, a fim de localizar aquela peça. E meses se passaram naquele tempo, viagem longa, difícil. Finalmente aquele agente cultural chegou a ele. E com grande expectativa, Mr. Hearst o recebeu naquela tarde. E ele diz assim: olha, realmente, Mr. Hearst, essa obra existe, ela foi encontrada, mas ela não está à venda, ela não pode ser vendida. E Mr. Hearst, quase irado: mas como não? Eu vou pagar o que for necessário para ter esta obra. Aquele seu adido cultural disse assim: olha, o senhor não pode comprar porque ela já pertence ao Senhor. Ela está no seu local, no seu armazém, onde o senhor guarda as obras, as quais o senhor não vê todo dia, mas ela já foi comprada pelo Senhor há muito tempo. É isso que acontece conosco. Você tem tudo em Cristo Jesus. Talvez você está correndo atrás de coisas que você já tem em Cristo Jesus. É uma segunda bênção, é um dom disso, um dom daquilo, é uma experiência nova, uma revelação especial. Meus amados, isso é correr atrás do vento. Isso não funciona a vida assim. Não é assim que a vida espiritual funciona. Você precisa gastar tempo na palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa valorizar o ensino bíblico da sua igreja. Você precisa aproveitar a escola dominical. Você precisa aproveitar os cultos, os estudos bíblicos nos pequenos grupos. Toda essa manifestação de ensino, você vai junto, como a palavra de Deus nos diz, você vai crescendo o crescimento que procede de Deus. E nós vamos nos preparando para um desempenho melhor na vida cristã. Meus irmãos, quantas pessoas estão buscando alguma coisa a mais, um novo êxtase, uma nova experiência mística e uns sinais, maravilhas, milagres, e desejam tudo que outras coisas que eles julgam não ter em Cristo. Mas, meus irmãos, eles não sabem o que é ter a Cristo Jesus. E você precisa conhecer. Você precisa conhecer mais o Senhor. Como Pedro nos diz: olha, todas as coisas nos são acrescentadas através desse conhecimento que nós temos com Cristo Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, você precisa descansar no Senhor. Você precisa descansar na suficiência que é em Cristo Jesus. Talvez você julgue que não tem uma vida completamente espiritual, satisfatória diante de Deus. Não busque em qualquer outra coisa além de Cristo Jesus. Procure ver o que está faltando, o que você não conhece de Jesus Cristo. Consagre a sua vida ao Senhor, fale com Ele, peça perdão dos seus pecados. E olha, creia, meus irmãos, que cuide para que experiências humanas como filosofias, legalismo, misticismo, ascetismo não venha roubar, não venha capturar você, não venha raptar você de conhecer a maravilhosa experiência que é conhecer a Jesus Cristo e nada mais. Ele é a minha, Ele é a sua suficiência e a suficiência de todas as pessoas até o dia em que Ele voltar para nos buscar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós damos-te graça porque podemos olhar na Tua palavra e perceber como o Senhor, através desta carta aos Colossenses, nos mostra a importância de Jesus Cristo. Como eu preciso conhecer mais de Jesus, como todos nós, meus irmãos que nos assistem nesta noite, precisam conhecer mais o Senhor.
Ó Deus, dá-nos sede do Senhor Jesus, dá-nos vontade, Senhor. Assim como a terra seca, clamo por esta água viva. Ajuda-nos, ó Pai, temos sede de Jesus Cristo. Conhecemos mais a nossa vida particular, a nossa vida espiritual, Senhor. E sabemos que todas as coisas serão transformadas pelo nosso conhecimento do Senhor. Opera em nossos corações, abençoe o teu povo, mais uma vez nessa semana, pois em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, o consolo, o conforto, o ensino, as convicções do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.